Na Umbanda, a reencarnação é compreendida como um caminho de amor, justiça e aperfeiçoamento. O espírito não nasce uma única vez, nem atravessa a vida terrena por acaso. Ele retorna ao mundo material em diferentes existências, vestindo novos corpos, vivendo novas histórias, reencontrando antigas almas e recebendo oportunidades renovadas de aprendizado. Essa visão foi fortemente influenciada pelo espiritismo kardecista, mas na Umbanda ela ganha um colorido próprio, porque se une a força dos orixás, a ação dos guias espirituais e a sabedoria das linhas de trabalho dentro do terreiro. Reencarnar, dentro dessa compreensão, não é castigo, não é condenação, não é vingança divina. Reencarnar é bênção, é oportunidade. É a misericórdia de Olorum, de Zambi, permitindo que o espírito continue sua caminhada, corrigindo erros, aprofundando virtudes e ampliando a consciência. Quando a Umbanda fala em lei de causa e efeito, fala de responsabilidade espiritual. Tudo aquilo que se planta, mais cedo ou mais tarde, precisa ser compreendido, transformado e harmonizado. Mas essa lei não age com crueldade. Ela educa, ela orienta, ela conduz o espírito de volta ao equilíbrio. Cada existência funciona como uma escola. O espírito encarnado encontra desafios, dores, alegrias, vínculos familiares, perdas, conquistas e situações que não surgem de modo aleatório. Segundo a visão umbandista, cada pessoa é colocada no ambiente familiar, social e cultural mais adequado ao seu processo de aprendizado. Aquilo que muitas vezes parece injusto aos olhos humanos pode, num plano mais profundo, representar a experiência necessária para despertar humildade, paciência, perdão, firmeza, desapego ou compaixão. A vida, portanto, deixa de ser vista apenas como sucessão de fatos e passa a ser entendida como pedagogia divina. Nesse processo, o espírito traz tendências, inclinações, facilidades e dificuldades que não começaram agora. As experiências de outras vidas não se apagam completamente. Elas ficam registradas no perispírito e também em camadas profundas da consciência. Por isso, algumas pessoas sentem afinidades imediatas com certos lugares, possuem medo sem causa aparente, carregam talentos muito precoces ou vivem repetições emocionais difíceis de explicar apenas pela biografia atual. A Umbanda entende que o passado espiritual deixa marcas, mas essas marcas não existem para aprisionar. Elas existem para orientar a cura e favorecer o despertar. Ao mesmo tempo, existe uma sabedoria profunda no esquecimento das vidas passadas. Se ao nascer cada espírito se lembrasse claramente de tudo o que fez, de todas as dores sofridas, de todos os erros cometidos e de todos os conflitos antigos, a vida atual poderia se tornar pesada demais. O mérito das escolhas diminuiria, porque o ser agiria com base em lembranças explícitas e não a partir de uma consciência renovada. O esquecimento protege, evita orgulho, culpa excessiva, humilhação e interferência no livre-arbítrio. Assim, o espírito recebe uma nova chance de fazer o bem por decisão sincera e não apenas por medo das consequências já conhecidas. Na Umbanda, a evolução espiritual não acontece de maneira solitária. O espírito encarnado é auxiliado constantemente pelos guias. Pretos velhos, com sua paciência e sabedoria, ensinam resignação, humildade e cura interior. Caboclos, com sua força reta, despertam coragem, verdade e direção. Exus e pombagiras, dentro da lei e da luz, trabalham no ajuste dos caminhos, na quebra de demandas, na proteção e no enfrentamento das zonas mais densas da existência. Essas entidades não vivem apenas para socorrer o ser humano. Elas também participam do grande movimento da evolução, auxiliando os encarnados e os desencarnados, refinando sua própria luz por meio da caridade e do serviço. É por isso que o terreiro ocupa um lugar tão importante. O terreiro não é apenas um espaço ritual. Ele é oficina de regeneração espiritual. Nos trabalhos de desobsessão, nos passes, nas curas espirituais, no aconselhamento fraterno e no atendimento aos consulentes, há uma troca sagrada. Quem recebe ajuda é beneficiado, mas quem serve também cresce. O médium se disciplina, aprende a dominar emoções, vigia pensamentos, fortalece a fé e purifica a intenção. O guia, ao praticar a caridade, amplia seu campo de ação na luz. E o ambiente do terreiro se torna um ponto de equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando se fala em evolução, é importante compreender que a caridade é um dos maiores aceleradores desse processo. Não apenas a caridade material de dar algo a alguém, mas a caridade moral, que inclui ouvir, perdoar, acolher, orientar, orar e agir com reta intenção. Na Umbanda, trabalhar para o bem do próximo é trabalhar para a própria elevação. Isso acontece porque o espírito vai se libertando do egoísmo, do orgulho e da indiferença.
A caridade reorganiza a vibração, harmoniza o campo espiritual e aproxima o ser humano das qualidades divinas que os orixás expressam. E onde entram os orixás nesse entendimento? Em muitas casas de Umbanda, especialmente nas linhas mais africanizadas, os orixás exercem papel direto na regência dos ciclos reencarnatórios e na condução das missões espirituais. Oxalá ilumina a fé e a ordem maior. Ogum abre caminhos e fortalece o combate moral. Oxóssi impulsiona conhecimento e expansão. Xangô rege justiça e equilíbrio. Imanjá acolhe e reorganiza as emoções profundas. Oxum trabalha amor, sensibilidade e prosperidade espiritual. Iansã movimenta transformações e conduz espíritos. Obaluayê e Omulo atuam nos processos de cura, passagem e transmutação. Nanã se liga à ancestralidade, ao tempo e à sabedoria dos ciclos. Assim, o espírito evolui também desenvolvendo em si essas potências divinas, esses orixás internos, que se manifestam como virtudes vividas. Depois do desencarne, a caminhada não termina. O espírito segue para o plano astral correspondente ao seu estado vibratório. Na visão umbandista, não existe inferno eterno. O que existem são faixas espirituais de sofrimento ou de luz, compatíveis com aquilo que a própria consciência cultivou. Um espírito endurecido pelo ódio, pelo apego ou pela maldade pode permanecer em regiões densas, sofrendo os reflexos daquilo que alimentou. Mas esse sofrimento não é punição sem fim, é consequência educativa, e sempre há possibilidade de socorro, arrependimento, esclarecimento e subida vibratória com a ajuda de mentores e trabalhadores da espiritualidade. Muitos relatos de terreiros afirmam que, após o desencarne, o espírito passa por uma espécie de revisão da vida encerrada. Ele é amparado por mentores, compreende melhor seus acertos e desacertos, reconhece vínculos que precisam ser harmonizados e se prepara para uma nova etapa. Dependendo do grau de evolução, pode permanecer no plano espiritual auxiliando como protetor, como trabalhador das linhas, como guia em formação, ou pode necessitar de novo retorno à matéria para continuar o aprendizado. Nada é estático, tudo está em movimento. A evolução não cessa. Essa compreensão também explica por que certas provas se repetem. Enquanto o espírito não aprende a lição profunda contida numa experiência, a vida tende a apresentar situações parecidas, com personagens diferentes, cenários diferentes, mas com o mesmo núcleo moral. Às vezes a lição é o perdão, às vezes é o respeito, às vezes é aprender a dizer não, às vezes é abandonar o orgulho e aceitar ajuda. A reencarnação, nesse sentido, é uma sucessão de oportunidades para que a alma não permaneça eternamente girando em torno dos mesmos erros. É importante lembrar que a Umbanda não é uma religião centralizada por um único livro ou por uma única autoridade doutrinária. Por isso, existem nuances entre os terreiros. Em casas mais próximas do kardecismo, o discurso sobre reencarnação costuma enfatizar mais claramente a evolução moral, a causa e efeito e a prática da caridade como instrumento de ascensão. Em casas mais africanizadas, a presença dos orixás na regência dos destinos, das missões e dos ciclos espirituais aparece de forma mais forte. Mas o núcleo comum permanece. O espírito é imortal, a vida continua, o retorno à matéria é instrumento de aprendizado e toda evolução acontece debaixo da lei maior do amor. Também por isso o desenvolvimento mediúnico é visto como ferramenta séria de crescimento. Desenvolver mediunidade não significa buscar poder ou diferenciação. Significa aprender a servir com responsabilidade. O médium que estuda, que observa sua conduta, que conhece os pontos cantados, que respeita os pontos riscados, que honra o terreiro e se submete à disciplina espiritual, transforma a própria encarnação em campo fértil de evolução. A mediunidade bem orientada educa o coração, exige humildade e coloca o espírito diante de suas próprias sombras para que elas sejam tratadas na luz. No fim, a grande mensagem é esta. Na Umbanda, todos os espíritos são filhos de Deus e dos orixás, independentemente do estágio em que se encontrem. Ninguém está perdido para sempre. Ninguém está condenado eternamente. Há espíritos mais adiantados e espíritos mais atrasados, mas todos seguem caminhando rumo a uma luz maior. A perfeição absoluta talvez esteja além do que a mente humana alcança, mas a direção é clara. Crescer em consciência, amor, caridade, verdade e sintonia com o sagrado.
Por isso, a melhor maneira de compreender a reencarnação não é tratá-la apenas como teoria, é vivê-la como compromisso. Se esta vida é uma escola, então cada dia é aula, cada encontro é oportunidade, cada dificuldade pode ser degrau, cada gesto de caridade pode abreviar longos caminhos de dor, cada oração sincera pode reorientar o destino, cada escolha feita com amor pode modificar não apenas o presente, mas também os rumos espirituais do amanhã. Evoluir na Umbanda é aprender a servir, aprender a amar e aprender a caminhar com fé, sabendo que a jornada do espírito continua muito além desta existência.